Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purifica meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho desta segunda-feira está em Marcos 5, de 1 a 20. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região de Genezareno. Logo que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: "Que há entre mim e tu e ti, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te peço, por Deus, não me atormente." O homem falou assim porque Jesus tinha dito: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, portanto, pastando na montanha. Os espíritos impuros suplicaram: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus deixou o espírito impuro sair do homem e entrar nos porcos, e a manada, mais ou menos 2.000 porcos, tirou monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalhavam notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Ele que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam para as pessoas que tinha acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a suplicar que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhes que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não deixou, e em troca lhe disse: "Vá para casa, para junto de seus, e anuncie para eles tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você." Então o homem foi embora e começou a pregar pela Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus foi instalado sobre a terra para salvar a humanidade
das garras do diabo, Satanás, espírito imundo, maligno. Podemos perceber aqui no Evangelho que este homem vivia dentro de um cemitério, se cortando com pedras e possuído por um espírito mau. Esse homem vivia nu entre os túmulos. Meu Jesus, que coisa terrível, não era? Que vida. As pessoas presenciando essa tragédia, tudo sem poder fazer nada. De repente Deus se faz homem, vem à terra para libertar essas pessoas das garras de Satanás. Mas não pense que Satanás se aquietou, não. Ele continua destruindo. Porque existe o reino de Deus e o reino das trevas. Se o de Deus vai vencer, com certeza. A promessa dele que vencerá. Mas enquanto não acontecer isso, o inimigo vai trabalhar para destruir os filhos de Deus. Naquele tempo, os espíritos impuros, naquele tempo não, desde do primórdio da humanidade, do começo da humanidade, que os espíritos malignos, que o diabo ataca os filhos de Deus. Começou lá com Caim, que matou Abel, e de lá para cá não parou. Precisou o Filho de Deus vir à terra, se fazer homem e habitar entre nós, morrer numa cruz, sofrer para nos libertar. Hoje nós estamos livres de Satanás, mas é uma libertação que ainda não... Nós estamos salvos, mas libertos dele ainda não estamos porque ele nos ataca ainda. O inimigo, ele hoje ataca de várias maneiras. Você veja esse homem do cemitério, ele vivia abandonado como um mendigo, jogado lá nas traças. Que tristeza, que vida essa pessoa vivia, meu Deus, sem roupa, se cortando com pedra, todo possuído por um espírito diabólico, Satanás. Um filho de Deus, criado por Deus. E a gente pode trazer no contexto de hoje, por exemplo, as pessoas que se jogam nas drogas, as cracolândias deste mundo. A gente vê nas grandes cidades, nas capitais, as cracolândias, que é a mesma coisa desse endemoniado que estava jogado às traças, possuído pelo diabo, sofrendo. O que é que um usuário de crack é diferente? Não é diferente. O usuário do crack, ele passa pelo mesmo tormento deste homem, ou pior. Então você veja que Satanás, ele não desiste. Ele moderniza, cria meios mais modernos, mais diferentes, mais atraentes, né? Então surgiu, ele usou essa droga, veio essa droga que é para atrair com mais facilidade pessoas. E não é fácil não, porque eu já vi depoimento de pessoas formadas, médicos, professores, advogados, jogados nessas cracolândias da vida. Deixa tudo para se jogar. Meu Deus, eu não entendo. Até agora eu não consigo entender porque um ser humano, um médico, bem conceituado na sociedade, um homem que estudou tanto, que investiu tanto nessa profissão que é tão difícil, e se jogar. Já vi um caso, uma reportagem de um médico jogado na Cracolândia, pelo amor de Deus. Você vê que Satanás está mais forte hoje. Ele não pega só os miseráveis não, ele pega qualquer um. Roda a cara não. Qualquer um que se afasta de Deus, não tem vida de oração, vai cair, vai entrar nessa. Porque o inimigo, ele usa as pessoas, ele pega as pessoas que não rezam, pessoas que não participam da Eucaristia, não se alimentam com o corpo de Cristo. E quando se alimenta, às vezes é na hipocrisia, não tem testemunho, vive no pecado grave e às vezes vai lá e recebe a própria condenação, como diz São Paulo, e fica pior do que o que estava antes.
Deus quer, meus irmãos e irmãs, a libertação, conversão, que você possa chegar diante do Santíssimo com a consciência tranquila, chegar diante da Eucaristia, receber o corpo do Senhor Jesus com consciência limpa, tranquila, sem hipocrisia, sem mentira, sem pecado. É muito fácil você entrar nessas drogas se não tiver Deus no coração. Eu vejo que infelizmente hoje em dia as pessoas estão se afastando cada vez mais da verdade, vivendo uma mentira. Até a gente mesmo dentro da igreja, uma mentira miserável, e participando da Eucaristia, das missas. É hipocrisia demais. A gente precisa se libertar de Satanás através da Eucaristia, da Palavra de Deus, da oração. Você não entra nesse caminho. Como é que você vai entrar se você está com Deus? Você não vai trocar a Eucaristia por uma pedra de crack de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só entra nessa quem está vazio. Pessoas que se afastam de Deus totalmente. Aí fica aí vagando por esses mundos afora aí, por essas cracolândias da vida, se destruindo, se matando. Na prostituição, outra desgraça também. O diabo hoje ele lançou na terra muitas coisas para destruir. Prostituição, pornografia, libertinagem, violência, tudo aí na nossa cara. Tudo na nossa frente, basta apertar o botão só, um celular na mão. Esses tempos do celular, como é difícil. Como é difícil. A pessoa que não tiver fé, tiver vida de oração, vai se destruir. Felizmente, vai parar no cemitério. Ou endemoniado ou no caixão. Porque a falta de Deus faz muita falta na vida de um cristão batizado, que Deus resgatou com teu sangue, através da igreja. Que bom, meus irmãos, que todo mundo tomasse consciência e vivesse uma vida nova, cheia do Espírito de Deus, da oração e da palavra, da Eucaristia, e não fosse parar nos cemitérios da vida, que hoje é a Cracolândia. Pessoas se entregam, se jogam, porque Satanás seduz mesmo. Ele não está brincando, não. E nesse intervalo final que nós estamos vivendo, está acontecendo coisas estranhas, viu? Muito estranhas. Dentro e fora da nossa igreja também. Não está fácil, não. Acontecendo cada coisa dentro da nossa igreja, com os ministros que era para dar testemunho, que hoje não está dando. Isso é no campo religioso, é no campo político, é em todo canto. O diabo veio mesmo para desbagaçar com tudo agora. E feliz daquele que abriu os olhos, sair da Matrix, que tem muita gente presa na Matrix, e não sai da caixinha de jeito nenhum. A gente fala, explica, mesmo assim continua. Vamos pedir ao Senhor, este dia, através deste evangelho que acabamos de ler, que em vez do Espírito maligno nos tomar conta de nós, das nossas famílias, vamos pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre as nossas famílias. Vem, Espírito Santo, ilumina a minha casa, ilumina a minha vida, ilumina todo o meu ser. Queima tudo aquilo que não é de Deus na minha família, na minha casa, todo o meu ser. Vem, Espírito Santo, ilumina a nossa vida, converte o coração daqueles que ainda estão longe de Ti, Senhor. Faz das pessoas que estão longe de Ti se aproximar de Ti, se transformar em pessoas novas, convertidas, libertas, como esse endemoniado do Evangelho de hoje. Ele foi liberto.
queria acompanhar Jesus. Jesus disse, não, vá para casa e anuncie. E ele se tornou um missionário da palavra de Deus. Que bonito, que libertação linda. Se tornou um missionário, se salvou. Jesus afastou o espírito de Satanás que estava nele. Fez dele uma criatura nova, cheia do Espírito Santo. É isso que precisa, meu irmão. Para todos nós, todos aqueles que estão na vida velha, desgraçada, sem Deus, se aproxime, se converta, que o Senhor nos chama e quer nós do seu lado, porque um pai jamais vai querer que um filho fique longe. Um pai quer sempre o filho perto dele, unido, na mesma família, na mesma fé, na mesma casa. O Senhor Jesus nos deseja a todos. O reino de Deus tem lugar para todo mundo. Como vai ficar triste o coração de Deus quando um de nós, que tem nosso lugar lá reservado, todo batizado tem seu lugar reservado, e a gente perder esse lugarzinho lá no céu, porque a gente viveu aqui neste mundo de qualquer jeito. Viveu aqui nessa terra sem dar atenção ao chamado do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos transforma, que afasta de nós todos os males, faz de nós pessoas novas, libertas, cheias do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.